Fala galera, Herbert Mendes na área, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, meu amigo. Falar um pouquinho desse jogo, né? Contra o Palmeiras, que, a meu ver, eu acho que para, sei lá, 99% dos torcedores do Fortaleza, foi surpreendente o resultado final, né? Pode ser que antes do jogo tivesse ali 1% da torcida, né? Esperançoso de que poderia acontecer uma vitória. Mas, assim, a grande maioria meio que sabia ou sentia que ia ser uma derrota, né? Mas não foi o que aconteceu. Diante do Flamengo quase que completo. O Flamengo que está brigando com o Cruzeiro de ponto a ponto no Brasileirão, veio, amigo, sem poupar a maioria dos seus jogadores titulares. E olha que o Flamengo tem uma parada dura contra o Racing, né? Mas Felipe Luiz, sabendo disso, disso que eu falo, dessa briga contra o Palmeiras, que é importante, veio com o time quase titular. Alguns jogadores, por conta de contusão, como o, o Ortiz, o zagueiro, né? Enfim, e outros jogadores, me parece que o Alexandre também. O Pedro fraturou, não poderia de qualquer modo. Mas ainda assim, cara, o Flamengo veio com um time forte. Aliás, o Flamengo, se viesse com o terceiro time, seria mais forte que o Fortaleza, né? Mas é aquela coisa, cara. No Brasileirão acontece isso, né? O time que tá lá na liderança perde por lanterna, por vice-lanterna. Já aconteceu algumas vezes no Brasileirão. Enfim, dessa vez Fortaleza conseguiu, mesmo estando na vice-lanterna, mesmo sendo os piores ataques, pior defesa, time que mais perdeu no ano no Brasil, foi lá, né? Quebrou a banca das apostas aí e venceu o Flamengo por 1-0, cara. Antes do jogo, vou fazer uma parênteses aqui, antes do jogo, aliás, na semana, né, que antecedeu ao jogo, teve aquela questão dos ingressos vendidos, né, para torcedores visitantes no setor, né, do Fortaleza. Aqui no Castelão, no estado do Ceará, não tem torcida mista, tá? É a torcida do visitante e o restante do Fortaleza. O Fortaleza, né, libera a parte prevista no regulamento para os visitantes, justamente para eles comprarem ingresso nesse setor, né? E não pode comprar ingresso para, para ficar no Fortaleza, né? Quando eu digo isso, é torcida do outro time. Não é, como é que eu posso dizer, um turista que está chegando aqui e tal e quer conhecer o Castelão, não pode comprar. Pode. Mas torcida visitante do time adversário, até por precaução, até para evitar confusão, porque infelizmente, né, infelizmente, não é um ambiente seguro. Quisera eu que fosse, né? Aliás, tem um setor no Maracanã que tem a torcida mista, né? Tem Flamengo e Fluminense, tem Flamengo e Vasco, bem bacana ali, mas é bem restrito para alguns torcedores, né? Mas aqui não acontece isso ainda, né? Aliás, no Brasil ainda a segurança nos estádios, como geral, mas no estádio, é, é preocupante, né? Por conta disso, tem essa precaução de não deixar torcedores do time que vai jogar junto com os torcedores do Fortaleza. Isso também serve para quando o Ceará joga aqui também, quando o Ceará recebe os visitantes no Castelão. Então fica aquele setor ali, né, destinado aos torcedores do time adversário. E eles não podem ficar, não podem comprar ingresso e ficar no setor destinado aos torcedores do Fortaleza. Dito isso, o que aconteceu? Teve essa questão do que a gente chama aqui no Nordeste dos times mistos, né? Que são dos torcedores mistos.
que são torcedores que não torcem para o time local, ou até torcem para o time local, mas que tem o Flamengo como seu principal time. Essa cultura está cada vez menor, sabe? Já era assim, na década de 80 e 90, era absurdo, né? A torcida do Flamengo, Corinthians, enfim, desses Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, a torcida era muito grande, sabe? E isso vem diminuindo com a ascensão, né, dos times daqui. Enfim, o Ceará e Fortaleza estão tendo resultados positivos, né, no cenário nacional e internacional, e isso, né, faz com que os torcedores, né, que cresceram nesse momento bom, passem a torcer para os times daqui e não para os times de fora, como acontecia, repito, na década de 80, 90, no início dos anos 2000. Mas ainda assim tem muitos torcedores, né, desses times de fora. E aí teve, né, a campanha, né, do Fortaleza, do time Fortaleza, dizendo que os torcedores, né, teriam que comprar o ingresso e se dirigirem ao setor específico dos visitantes. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos torcedores do Flamengo compraram ingresso para entrar no lado do Fortaleza. E o que aconteceu? Teve um episódio que tinham 2 torcedores do Flamengo e estavam lá na cidade do Fortaleza, todo de preto, boné preto, camisa preta. E uma torcedora foi lá e, enfim, digamos assim, expulsou os torcedores dali, né? Ela começou falando, aí se exaltou, fez gestos, né? Você vê as imagens, né? Algo meio assim, que foge, né? Como é que eu posso dizer? O feeling, o tato, né? Que foge ali a maneira mais correta de abordar. Eu, por exemplo, não gosto disso, mas, repito, entendo por conta da precaução, da violência, por exemplo. Né? Porque se o Flamengo tivesse vencido ali uma goleada no Fortaleza, esses caras estariam em sério risco, tá? Tanto o senhor, não sei se aquele rapaz novinho era filho dele, ou se era, enfim, sobrinho. Então, se o Flamengo tivesse vencido ali o Fortaleza por uma goleada, esses e outros que estivessem natos do Fortaleza correriam sérios riscos, né? Porque ninguém sabe como é que o torcedor vai reagir sofrendo a goleada em casa e tem todo, né, um aspecto, né, de sofrimento durante o ano inteiro, né, na zona de rebaixamento e tal. Então, tem esse ponto, né, que você tem que levar em conta. Mas eu não faria assim, sabe? Eu chegaria para os dois, ó, aqui, cara, perigoso, tá certo? Acho melhor você se retirar. Ou chamaria o segurança, ó, essas 2 pessoas aqui estão infiltradas. Por precaução é bom tirá-los daqui, antes que, né, possa acontecer algo pior. Eu abordaria assim. Acharia mais, como é que eu posso dizer, adequado esse meio, né? Mas não foi isso que aconteceu. E viralizou. Né? Todo mundo falando, os Flamengo dizendo que por conta disso, estão esculhambando Fortaleza, chamando de preconceito, mas não sabe o que acontece aqui, né? A abordagem não foi correta? Ao meu ver, sim, não foi. Mas a intenção pelo menos se for essa intenção, né, de tirar ali por conta de precaução e tal, aí sim a intenção era correta. Mas a forma, eu achei que não. E aí estão fazendo vitimismo, blá blá blá, como se. Então tem influência do Flamengo dizendo que o Fortaleza merece ser rebaixado por conta desse episódio. Eu fico imaginando se ele fala se o Flamengo mereceu ser rebaixado por todos os anos em que torcedores do Flamengo agrediram e mataram e espancaram os torcedores. Né? Obviamente que não. Lamenta ali, mas não fala. Meu time merece cair por conta disso. Né?
Obviamente que ninguém falou isso, né? Hipocrisia do caralho, né? Enfim, pessoal, queria só fazer esse parênteses um pouco longo em relação a esse assunto, né? Mas, voltando para o jogo foi, primeiro tempo, muito bom do Fortaleza. A dupla de zaga e o trio de ataque jogaram demais, sabe? Brits e Ávila, Gaston Ávila, jogaram demais. Esses dois estão se encontrando, sabe? Brits pela direita e Gaston Ávila zagueiro pela esquerda. E o trio ali, Herrera, Breno Lopes, causando uma canseira ali na zaga do Flamengo. E o Adambareiro também ganhando bola ali, disputando, né? Fazendo pivô. Gostei do Adambareiro, quase faz um golaço. Ajudou bastante. E o Fortaleza, né, obviamente, com a tática do contra-ataque. O Flamengo é muito superior, né? Ainda que tivesse com desfalques, ele é muito superior ao Fortaleza. Mas ainda assim o Fortaleza jogou muito bem taticamente, marcando demais intensidade na marcação. Obviamente que não ia conseguir todo jogo ficar com essa intensidade, mas o primeiro tempo serviu, teve efeito, o Fortaleza foi merecedor. Gol anulado do Breno Lopes, gol tirado de cima da linha, né, do Adambareiro, golaço do Breno Lopes, um passo do Herrera, que jogou muita bola também, escapando ali pela direita. A dupla de zaga, a dupla de volante também, Sacha e Pierre também, muito bom, muito boa a dupla. E aí o Fortaleza foi merecedor, acabou o primeiro tempo, né, 1-0. E no segundo tempo, obviamente, o Fortaleza cansou. E o Flamengo, né, teve ali um domínio, né, quase 90%. No segundo tempo chegou a ser 90% de posse de bola do Flamengo. É muita coisa, mas assim, de chances assim, cara a cara, não me lembro. Teve abafa, muito chuveirinho e tal. Teve um chute fora da área do Saul ali que o Breno fez uma defesaça. Mas o Fortaleza conseguiu se portar. Isso, cara, contra o Flamengo, queria o quê? Que fosse pra cima, ganhando de 1-0? Não, pô. Se fechou ali. Muito boa estratégia do Palermo. As substituições foram corretas, né? Pikachu no lugar do Herrera, que cansou. Depois entrou Moisés para puxar o contra-ataque no lugar do Adambareiro, que ele deixou o Breno Lopes de falso 9. Depois ele tirou o Breno Lopes e botou o Kaique. O Rodrigo no lugar do Pierre, por aí vai, né? Então o Fortaleza conseguiu suportar 1-0, o que dá, sei lá, aquele suspirozinho para tentar brigar. Vai jogar contra o Santos fora de casa, o Santos que conseguiu empatar com o Botafogo, foi um bom resultado para o Santos, né? Tava perdendo, mas o empate não deixa o Santos desgarrar ali. Então, confronto direto contra o Vojvoda, né, bicho? Vamos ver como é que o Fortaleza vai se portar. Qual vai ser. Eu acho que o Palermo vai entrar com o mesmo time, né? Dois volantes ali, Pierre e Sacha, porque vai jogar fora de casa. E o time do Santos tem um bom meio campo ali com o Rolês e com aquele que eu esqueci o nome, o Barreal, né? Joga muita bola também. Enfim, vamos ver como é que vai dar. Um bom resultado excelente, que ninguém esperava. Esse resultado meio que foi um bônus, né? Ou foi buscar a derrota pro Vasco em casa, sabe? Porque ninguém contava, repito, na nossa simulação, ninguém contava com a vitória do Flamengo, a gente contava com a derrota. Viu a vitória meio que apagou a derrota em casa pro Vasco, quando estava com um jogador a mais. A ver como é que vai ser nos próximos jogos, tá, meus amigos? Será que ainda dá? Será que ainda dá? Vamos ver. Um abraço a todos. Deixe seu comentário, tá certo? Qualquer assunto que eu abordei aqui. Fiquem à vontade. Fique com Deus. Fui!